So, let's start this session. Ok, então vamos começar aqui a nossa sessão. Bem-vindos novamente aqui à Conferência Europeia Integral ISC. Eu sou a Silvia Miceli, eu sou coach, mentora, já trabalho há 11 anos com isso no Brasil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a sessão esplêndida que teremos. E como eu disse, hoje teremos o prazer de ter o Marcelo Cardoso aqui conosco, e ele falará a respeito do integral no Brasil, como ele foi desenvolvido, também os nossos traumas, as nossas curas. Será uma palestra muito interessante e ele vai conduzir uma dinâmica especial aqui conosco, com todos nós online. Então, estejam preparados para participar, vai ser muito bom. E também teremos um convidado muito especial, eu vou deixar o Marcelo falar sobre ele depois. Muito especial. Marcelo Cardoso foi um executivo, já ocupou posições executivas de alta liderança ao longo dos últimos 25 anos em sua carreira. Ele tem formação em administração de empresas e extensos estudos na teoria integral, incluindo desenvolvimento humano e organizacional, envolvendo também a abordagem integral do Ken Wilber, várias teorias e práticas. Ele tem trabalhado para criar condições para as pessoas e as organizações para que se transformem. Ele é o fundador do Instituto Integral Brasil desde 2011 e ele recentemente publicou um livro chamado Gestão Integral. Obrigado, Silvia. Olá a todos. Tão bom estar aqui, particularmente falando sobre esse tema. Na verdade, eu acho que não só, falar sobre Integral Brasil, mas falar com o Brasil, né? E como, que ao longo dessa sessão, eu gostaria de convidar vocês a experimentar o Brasil, na primeira, segunda e terceira pessoas. E, de um modo, a gente está enfrentando desafios que eu acho que são bem conhecidos, e ainda assim temos esse potencial de ser alguma outra coisa. Então, a ideia é não só compartilhar com vocês, mas também experimentar, vivenciar com vocês. E para fazer isso, eu tenho um convidado especial, Porque, olha, a pandemia foi difícil, mas eu tive alguns privilégios e alguns presentes que eu recebi da pandemia. Um deles foi que eu saí da grande cidade de São Paulo e me mudei para as montanhas, e aí eu conheci o Ubiraci Pataxó. Vocês vão conhecer ele daqui a pouco. E eu vou fazer com que ele mesmo se apresente, mas só para falar um pouco da profundidade e da sabedoria, da conexão dele com a alma brasileira e como ele trabalha, eu pensei que seria ótimo que ele co-facilitasse essa sessão comigo. Então, antes de eu apresentá-lo, nessa sessão a gente terá uma visão de um contexto de onde está o Brasil, integral, etc. E depois a gente vai vivenciar o Brasil na terceira pessoa. E aí, na segunda pessoa, eu vou facilitar algo que eu tenho feito desde que eu conheci o trabalho sobre trauma coletiva, e nós vamos facilitar uma constelação com vocês em relação ao trauma coletivo brasileiro. E aí o Ubiraci vai nos guiar também a uma vivência de primeira pessoa no final. Então eu espero que vocês gostem da sessão. Ubiraci, meu amigo. Faz um pequeno canto para a gente começar juntos aqui. Gratidão, meu querido. Gratidão a todos e todas que aqui estão conosco. De todas as nossas nacionalidades, eu sou o Ubiraci Pataxó. Venho da terra de Pindorama, conhecida como Brasil.
Sou do lugar onde os colonizadores chegaram pela primeira vez e vivo lá até hoje. E nossos cantos, nossa espiritualidade, nossa força é a nossa melhor forma de existir e resistir. E estar aqui com o Marcelo e com vocês, tendo a honra de ser escutado, ainda quem vai escutar, é uma dádiva, porque a nossa missão nesse mundo é unir ainda mais as pessoas que estão se sentindo perdidas. Minha missão pamushi pono hante jahana o patashiantiri. Hituku anime hituku ekanan tokere paikite mayon tohan. Anime ekanan tokere paikite mayon tohan. Kanan patashi petoi. Baixute na campo canhare. Ana petoi buhuya na petoi akuan. Ana petoi sananja chobihare. Kagabiche siratan. Kagabiche siratan. Kagabiche siratan. Jahani praponik mayon. Kagabiche siratan. Kagabiche siratan. Kagabiche siratan. Jahani praponik mayon. Ao ele, minha missão. Obrigado, meu querido. Ok. With this introduction, I'll just Ok. like to... Então, agora, gostaria de dar um pouquinho de contexto para vocês sobre o Brasil, antes da gente entrar aqui com a mão na massa. Todo mundo pode ver minha tela? Ok, então, um pouquinho da história da Integral no Brasil. Então, o primeiro livro traduzido foi O Espectro da Consciência, né? Isso em 1990. No final da década de 1990, início da década de 2000, os integralistas surgiram, né, no Brasil e nos Estados Unidos. Teve um grupo de pioneiros no Brasil, liderado pelo Ari Heinzfeld, que ainda está ensinando e traduzindo os livros do Ken. Eu acabei de ver que Nomali está aqui. Nomali é uma amiga. Quando eu estava trabalhando para a Natura como vice-presidente sênior em 2010, 2011, eu convidei Nomali para vir para o Brasil trabalhar para a Natura em projetos integrais. Então, estou muito feliz de ver que está aqui, porque em 2011 foi o ano que nós lançamos a II Brasil, Instituto Integral Brasil. Eu vejo algumas pessoas que estavam presentes na época, também a Lilian, que estava desde o início também do Instituto. E é tão bom ver que depois de 11 anos estamos aqui, e o Instituto Integral Brasil e o Integral no Brasil realmente acabou podendo catalisar o que estava acontecendo no zeitgeist do mundo. Sabemos que a teoria integral e o trabalho do Ken Wilber é um catalisador, mas não só um movimento, né? Então, como é que a gente pode utilizar o nosso instituto para catalisar um movimento transformacional para criar ecossistemas de transformação? E é por isso que estamos utilizando essa energia para inspirar todos vocês a estar com o Brasil, estar no Brasil e sentir a energia da transformação que pode surgir e que também é muito necessária aqui. Então, falando um pouquinho sobre o Brasil, eu acho que temos muitos paradoxos, né, como muitos outros lugares do mundo, mas quando a gente acaba focando no Brasil, tem muitas perguntas, né?
O Brasil é irrelevante para o mundo? Ou será que podemos prometer um futuro restaurador? O Brasil sempre esteve nos últimos 60, 70 anos com essa ideia de ser o país do futuro, né? A gente nunca acabou conseguindo atingir esse futuro prometido. E agora a gente está enfrentando desafios enormes com o governo, com a situação, mas ainda há muitas coisas boas acontecendo também. Então, só para colocar um pouco de contexto aqui, o Brasil é muito grande, um país muito grande, né, no mundo, o tamanho tem um tamanho maior do que a Europa, ainda tem a maior biodiversidade do mundo, né, com 12% das espécies de plantas do mundo, 12% dos mamíferos, 24% dos peixes, é o maior reservatório de água doce do mundo. Então, ainda que tenhamos destruído com uma velocidade sem precedentes, ainda temos muitos recursos naturais e, né, mais do que recursos naturais, temos vida, natureza, biodiversidade, vida preservada. Ao mesmo tempo, somos um dos países mais desiguais do mundo e com a pandemia isso piorou. Por outro lado, como boa notícia, temos uma matriz energética razoavelmente limpa. Somente 30% da nossa matriz é derivada do petróleo. E isso cria uma plataforma para mudar para energias renováveis de uma maneira mais rápida ou mais barata do que qualquer outro lugar no mundo. Mas ainda vivemos em zonas de guerra, de certo sentido. Somos um dos países mais corruptos do mundo. Somos a terra das maravilhas das fake news. Eu acho que depois dos Estados Unidos, o Brasil é o local onde a gente mais tem distorções da realidade. E né, é tão triste, porque a gente tem falado sobre a guerra da Ucrânia, né, desde o primeiro dia de evento, e eu tenho certeza de que, embora essa guerra seja terrível e esteja impactando todo mundo, o Brasil teve numa situação muito difícil com mais de milhares de mortes. Então, estamos em uma espécie de guerra civil nos últimos 10 anos no continente e está piorando. Mas, ao mesmo tempo, os brasileiros estão aprendendo a dar, né? 57 milhões de brasileiros estão comprometidos com atividades voluntárias, 74% dizem que a motivação é solidariedade. O Brasil cresceu 20 posições nos últimos 10 anos no World Giving Index, nesse índice de doações do mundo, e embora sejamos pobres, é incrível como nós podemos colaborar para criar doações durante a pandemia. Então, no final das contas, utilizando a primeira, segunda e terceira pessoa, nós temos a luz e a sombra em cada uma dessas dimensões do Brasil, e é aí que gostaríamos de focar a apresentação e a conversa aqui, porque se na primeira pessoa o Brasil é bem aberto à espiritualidade, nós enfrentamos muitas pré-transfalácias e mais do que diversos, nós somos emaranhados e mistos, mas como nós somos tão mistos, nós temos também um racismo estrutural impregnado contra as minorias e a minoria de negros no Brasil e os povos indígenas, que é tão triste. E embora tenhamos essa plataforma regenerativa, ainda temos a nossa principal atividade do nosso PIB na venda de commodities para o mundo. Então, só para explorar um pouco mais dessa ideia, na terceira pessoa, como o Biraci estava dizendo, e depois eu vou chamar também ele para falar um pouco sobre isso, porque ele tem mais legitimidade de voz para dizer. O Pindorama foi um nômade do Brasil antes dos europeus chegarem aqui, em 1500. Há uma estimativa de que estavam vivendo nessa época no Brasil de 5 a 10 milhões de povos originários, com mais de 2.000 línguas.
foi aí em Santa Cruz de Cabrália que chegaram os portugueses, né? E como é que era a situação aqui antes dos europeus chegarem? Quando eles chegaram, não foram as armas deles que dizimaram muitas das populações. A história brasileira conta que houve trocas de presentes e nunca houve isso. Se o brasileiro tiver, ou a quem do mundo tiver condições de ler a história, em várias partes do Brasil, tem, principalmente na Bahia, na minha região, eles diziam com a graça e louvor, dizendo: nós conseguimos empilhar 7 quilômetros de corpos daqueles... eles nos chamavam, tinha um apelido que diziam que era para não civis, pessoas sem almas. Então, 7 quilômetros e que a água do mar se transformou em sangue. São uma das várias histórias que tem de violência contra esses povos. E a gente sempre diz que a gente nunca levantou arma para quem nos agride, porque a gente veio com a intenção de proteger esse ambiente. E o colonizador continua até os dias atuais nos fazendo sentir imigrantes dentro do nosso próprio lugar. Então, não é fácil ainda ser indígena hoje no Brasil. Ser indígena no Brasil é sinônimo de luta. É muito comum a gente dizer: nasceu mais um guerreiro. Não nasceu um ser humano para ser feliz, nasceu um guerreiro, nasceu alguém para guerrear numa luta que parece que não tem fim. Obrigado, Biraci. Having said that, Bem, depois disso, na verdade, essa é uma parte da história, né? Porque o Brasil tem essa história longa de exploração e de envio de recursos naturais para o mundo, e, no entanto, há uma parte importante da sociedade que ainda acredita que é a melhor maneira de manter a evolução como sociedade. Mas, por outro lado, particularmente na Amazônia, eu adoro essa ideia de que o Brasil tem o potencial de criar o que pode ser chamado de Vale do Silício para a Biotech. E há uma iniciativa que tem pessoas muito interessantes, empresas e ONGs e cientistas do que a gente chama de Amazônia 4.0, que vai preservar a floresta como está, a biodiversidade, e vai utilizar ingredientes para ativismo e as suas propriedades para criar valor para o futuro. Então, isso é inspirador e está acontecendo. E na segunda pessoa, nós acabamos de ouvir o Biraci falando, né, sobre essa ideia de quais são os ancestrais do Brasil. E eu acho que isso, diferentemente de vários outros países na América, mais do que diversos, nós somos mistos, misturados, emaranhados, mas ao mesmo tempo traumatizados e esquecidos em relação ao nosso próprio potencial. Como eu disse, de 5 a 10 milhões de pessoas indígenas viviam aqui no Brasil antes dos europeus chegarem. O Brasil foi o maior país das Américas a trazer pessoas escravizadas da África, até 5 milhões delas. Nós temos portugueses, mas também vieram espanhóis, franceses, italianos e alemães até o final do século XIX, também os alemães, depois muitas pessoas do Oriente Médio. E o Brasil tem essa curiosidade de ter uma cidade com a maior quantidade de pessoas do Japão fora de São Paulo, fora de Tóquio, perdão, em São Paulo. Então, nós nos casamos uns com os outros, nós estamos emaranhados uns com os outros, e de uma certa maneira isso é uma bênção, mas ao mesmo tempo não está claro como esse racismo estrutural acontece. Então, está muito impregnado e é muito difícil de lidar. E tem essa implicação também, e a gente vai focar a nossa constelação nisso depois. Temos essa psicologia junguiana, tem a psicóloga
junguiana brasileira que escreveu um livro chamado The Brazilian Soul, e como o Birassi estava dizendo, os primeiros europeus que chegaram aqui, de certa maneira, particularmente, eles se casaram com as mulheres numa aliança que os tupis na época estavam fazendo, e fizeram alianças, e aí viram alguns europeus trazer equipamento e ferramentas, então eles ofereceram ao chefe, o chefe das tribos ofereceu a filha para os europeus, então os primeiros brasileiros foram aqueles, eu estou dizendo europeus porque, na verdade, particularmente nos primeiros 30 anos, a maior parte não eram portugueses, mas também tinham franceses e espanhóis. Então, eles chegaram porque estavam muitas vezes fugindo de situações lá e ficaram aqui. Então, os primeiros brasileiros, eles não podiam voltar para o continente e não eram reconhecidos como europeus, então tem esse vazio psíquico que foi criado para os primeiros brasileiros. E aí, no final do século XVI, começaram a chegar os povos escravizados e aconteceu a mesma coisa. Então, homens brancos europeus tendo filhos com mulheres negras. E, novamente, esse trauma é mais profundo nessa questão de não pertencer. Então, os brasileiros têm esse vazio psíquico na nossa alma coletiva. A gente não sente que a gente pertence a lugar nenhum. Utilizando esse Barrett Value Center, eu questiono muito, mas particularmente para o que eu vou dizer aqui, eu vou utilizar esses dados. Eles fizeram essa pesquisa a respeito dos valores, né, que foi de 2014 a 2017, e é muito interessante ver como o Brasil não tem tantos valores de magenta, e eu acho que isso só reforça a ideia desse grande buraco na nossa alma coletiva, ao passo que nós perdemos força para servir a uma causa coletiva maior. E é por isso que nós desenvolvemos, né, porque teve esse cartunista, esse escritor, que criou esse dito dizendo que a gente tem síndrome de vira-lata. A gente sempre acredita que o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, é melhor do que aqui, então a gente não sente uma pertença, que a gente não tem orgulho do nosso país. E particularmente agora, em termos do nosso próximo desenvolvimento, a gente está tentando imitar o que está acontecendo em outros países, Europa e Estados Unidos, em vez de olhar para dentro e tentar encontrar força e transformar esses vícios. E há esse movimento em que o Instituto Integral Brasil faz parte, chamado de Virtudes Brasileiras, e essa ideia de sair dessa síndrome vira-lata. E, né, porque ser um vira-lata, hoje em dia, é tão resiliente, é tão melhor do que ser um cão com um pedigree, né, um cão de raça. Então, tem esse movimento, né, houve essa pesquisa feita a respeito das virtudes brasileiras que foram transformadas a partir dessa síndrome do vira-lata, e é aí que estamos trabalhando para criar um projeto futuro para que possamos viver todo o nosso potencial como nação. Então, na primeira pessoa, os brasileiros são bem abertos à espiritualidade, os brasileiros, né, têm essa religião e tradições religiosas lindas que surgiram das tradições xamânicas ou africanas e depois com o cristianismo, e é um único local que acontece no mundo, que é o Brasil, né, porque ele é muito grande, então nós temos esse sincretismo, a gente é aberto, nós nos conectamos ao mistério de um jeito que, na minha experiência viajando em todo o mundo, é muito raro encontrar uma cultura tão aberta à espiritualidade. Mas isso também acaba levando a uma intolerância religiosa. E, em muitos casos, também essa falácia pré-trans, porque a gente é tão aberto que a gente fica iludido com a ideia de que qualquer manifestação é espiritual, e às vezes não é. É simplesmente uma manifestação infantil.
tem também esse movimento de cura. A bandeira brasileira é ordem e progresso, né? Tem esse dito, mas isso foi inspirado por Auguste Comte, um filósofo do século XIX, positivista, e a frase inteira era amor como princípio, ordem como fundação e progresso como objetivo. Então tem essa questão de trazer o amor de volta para a bandeira. O Instituto Integral Brasil, há 10 anos atrás, o Ken Wilber falou sobre isso, e ele falou de uma maneira tão inspiradora e bonita, porque o amor é esse movimento erótico que permite a ordem e o progresso que se manifestem a cada momento. Então, nós acreditamos que isso pode ser um ponto de acupuntura para poder ajudar a curar. Então, no final das contas, o que a gente está falando aqui é que a gente pode conduzir um projeto futuro de Brasil que tenha sistemas regenerativos, utilizando essa identidade cultural mista e emaranhada a serviço da humanidade e que haja essa abertura para a espiritualidade. Nós também trabalhamos com cenários de incerteza e chegamos a esses 4 cenários nos quais queremos manifestar esse futuro. Então, em um eixo, vocês podem ver a distribuição da riqueza e do bem-estar. O outro aqui, você tem a concentração da riqueza e do bem-estar. Do eixo horizontal, vocês veem a consciência ainda está fragmentada, ou a consciência já está mais integrada. E aí, nós chegamos a essas 4 versões, né? E os nomes falam por si só. Então, você tem essa distribuição de riqueza, você tem essa consciência fragmentada, finalmente você tem aqui muitas pessoas, toda vez que o Brasil está enfrentando uma crise, ou eles vão para Miami ou vão para Portugal. Então você tem esse finalmente Miami, aqui finalmente o Brasil vai estar como Miami, enfim, é isso que quer dizer. Mas a consciência ainda vai estar fragmentada. Ou você tem a fragmentação consciência, você ainda tem essa concentração de riqueza, nós estamos só perpetrando os últimos 500 anos, ou concentração da riqueza, com mais consciência, isso vai ser uma nova versão de New Age do mesmo. Então, só alguns com privilégios. E nós temos, e é isso que a gente está trabalhando aqui, para chegar a isso aqui, é essa cura ancestral. De modo que o futuro seja ancestral, né? A cura já estava integrada no passado, a gente pode abrir um espaço para o futuro regenerativo. Então, deixa eu ver o pessoal aqui. Eu gostaria de ver... Não, só um pouquinho. Vamos para a prática agora. O Biraci? A gente vai fazer uma prática agora de experimentar o Brasil em terceira pessoa. Eu queria pedir para você começar uma prática e um canto, e eu entro na sequência fazendo uma interiorização. Pode ser? Conseguiu abrir? Conseguiu? Boa. Vamos lá. Eu queria convidar a todos que escutam a fecharem os olhos, porque pelo que eu aprendi nas diversas culturas, quando a gente fecha os 2 olhos que criticam, que analisam, que observam, a gente impede que o terceiro olho, que é o olho da consciência, o olho da espiritualidade, ou assim como você acreditar, possa te fazer enxergar aquilo que seus olhos que está aí nesse corpo não vejam. Então, fechem os olhos com todo respeito. Respire fundo, puxe pelo nariz e solte pela boca, porque essa é a respiração quando a gente quer se acalmar. A respiração só pelo nariz é quando eu quero socar, dar chifrada em alguém, bater. Nós falamos de uma natureza extra esse corpo em que vivemos. Mas esquece que tudo que contém na Terra, a Mamãe Terra, contém em nós. Ferro, cálcio, zinco, fósforo, água. Então, o convite agora é para você olhar a natureza como parte dela.
eu vou trazer um canto que ele fala da água da vida, para que as águas que há dentro de ti, viventes, correntes, possam nos ajudar nesse momento. E nesse tempo, enquanto eu vou cantando, fazendo a minha oração, eu te convido a se conectar com tudo que é mais sagrado para você. Família, trabalho, seu corpo, sua espiritualidade, seus amores. Goiamianga, Iairi, Goiamianga, Iairi, Coreim, Cuyuna, Queruxi, Coreim, Cuyuna, Queruxi, Corremonei, Cateino, Corremonei, Cateino, Baixo, Muqueca no Manchó, Baixo, Muqueca no Manchó, o Aruquã, Patibaré, o Aruquã, Patibaré, Mirapé, Dinguite, Remedi, Mirapé, Dinguite, Remedi. Marcelo. E agora você vai, se você já teve na Amazônia, se você já teve numa... Now, if you have been in the Amazon, or if you Agora, have se você já esteve na Amazônia, se você já esteve na floresta, just bring to your memory the experience traga à memória a experiência de estar lá. wherever this place was. Seja qual tenha sido esse local, permita que a memória esteja presente no seu sistema nervoso, nas suas sensações. Conectem-se com os sentimentos e as imagens. Tentem ir além disso, se conectem com a inteligência por trás da manifestação. An overwhelming presence of life. Nessa presença tão arrebatadora de vida. Allow yourself to be in awe. Permitam-se estar deslumbrados, em reverência, em admiração. To the manifestation. A manifestação. Of the sounds. Dos sons, The colors. das cores, Plants. Animals. plantas, animais, paisagens, da água. Conectem-se com o grande arquiteto, com a inteligência superior por trás de tudo que está sendo manifesto. And rest there. E descansem aí. And slowly, when you feel ready, just come E back lentamente, quando estiverem prontos, voltem a atenção para o corpo de vocês, para a respiração. Open your eyes, come back. Abram os olhos e voltem a atenção para a sala.
Everyone's okay? Todo mundo está bem? So just like to open the space to Então, some agora eu gostaria de abrir o espaço para alguns comentários, porque a gente vai mudar para uma outra prática, mas antes disso eu gostaria de abrir aqui um espaço para perguntas ou comentários. So if you want to say something, Se please. vocês quiserem dizer alguma coisa, levantem as mãos, por favor. E eu vou pedir para vocês abrirem o microfone, ok? Obrigada. I think there is Alan, Ariel, and Hans. Acho que temos aqui Alain, Ariel. Obrigada. Vocês podem me ouvir? Sim, sim, perfeitamente. Marcelo, essa é uma apresentação maravilhosa, gostei muito. E como parte de um processo regenerativo, nós estamos vendo que a gente pode aprender nos Estados Unidos, pelo menos, dos valores e visões de mundo indígenas. Então, eu fico pensando se tem alguma coisa, apesar de tudo que tem acontecido no Brasil, assim como nos Estados Unidos, será que existe um corpo de entendimento a respeito dos valores e visões de mundo que, né, o que a gente traz, que a gente pode trazer para o nosso mundo moderno, que a gente ainda perdeu, ou que a gente nunca nem quis olhar? Você poderia dizer algumas palavras a respeito disso? Obrigado. Sim, eu entendo completamente. Eu tenho aprendido muito com o Birassi e particularmente, né, na integral e até em muitas outras áreas. Nós utilizamos uma cosmovisão, uma perspectiva do mundo, sem considerar muita sabedoria tradicional. E eu aprendi com o Birassi que tem um logos de vida tão bonito ali. E, de repente, até vou abrir o microfone do Birassi, vou permitir que ele fale um pouco sobre a perspectiva cósmica da vida que ele tem e como é que ele está enxergando. De repente, ele pode contribuir para a maneira como a gente está enxergando o mundo hoje? Alan, gratidão por sua pergunta e a Marcelo pela generosidade. A gente aprende, Alan, o seguinte: a gente não tem muros nem cercas nas comunidades, porque a gente sabe o limite de cada um. Então, nosso maior legado é o respeito. O respeito a tudo, aos animais, às plantas, o bicho que eu sou e a minha interação com ele. Nós entendemos que a árvore mais alta, ela tem as raízes mais profundas. A árvore que dá mais fruto, as suas raízes se espalham. É o entendimento de que eu não sou melhor do que um bicho, um animal, eu não sou melhor do que uma planta. E que se eu entendo como as árvores, se eu quero dar muitos frutos, eu preciso espalhar as minhas raízes para conectar com outras árvores. O Alan, a Silvia, o Marcelo, a Beatriz. Se eu quero crescer muito, eu não devo esquecer das minhas raízes e aprofundá-las ainda mais. Então, a visão de mundo, para a gente, é o respeito ao limite, à responsabilidade, ao amor do outro, ao espaço do outro, entender que eu preciso desse outro ser para eu chamar de nós, e não só ser o Birassi ou ser qualquer outra pessoa. É que não existe uma comunidade, são pessoas comuns vivendo em unidade. A gente só quer isso, amar e ser amado e ser feliz no final. I think there's Hans. Eu acho que tem agora o Hans. Ariel, né? Hans e Ariel. Ariel, muito obrigada.
Ubiraci, eu pronunciei o seu nome certo? Espero que eu tenha pronunciado certo. Gostaria de agradecer muito a você por abrir o espaço juntamente com seus ancestrais, como eu vi muitos dos seus ancestrais atrás de você, ali perto da floresta. E eu gostaria de dizer que eu me sinto muito tocada pela graça e pela quantidade imensa de amor e entendimento que você está dando. E você está só dando, e dando, e dando. Mesmo se você está sendo machucado, você ainda está ficando no amor. E eu quero te agradecer por isso, muito mesmo. Por mostrar para a gente, por ser esse exemplo. E, para mim, eu não conheço nada do Brasil, eu nunca tive no Brasil. Mas, como eu estou vendo agora, né, o que o Marcelo está nos contando, eu sinto que você e o seu povo, vocês são um coração. Não tem uma outra maneira de curar. Quando o Brasil quiser se curar e crescer, eles precisam de você. E você é o Brasil. E a floresta é o Brasil. Muito obrigada. Thank you so much. Muito obrigada, Arielle. Hans, pode falar? Agora sim, acho que eu estou desmutado. Muito obrigada por essa sensação. Eu tenho a floresta atrás de mim aqui também, e né, essa sensação de unicidade, né, de uno com tudo e profundidade. Eu tive a experiência de estar no Brasil alguns anos atrás e eu conheci o Pataxó e você me deu esse presente aqui, esse é o presente do Pataxó, e isso me dá muita conexão com você e eu estou totalmente ciente de que nós podemos aprender muito com você. E eu sei que você e o seu povo têm milhares de anos de experiência vivendo com a natureza em equilíbrio, né? E é isso que a gente precisa, né, de educação para isso. Então, muito obrigado, Ubiraci, e muito obrigado, Marcelo, pela sessão até o momento. Chama o irmão aí, Ubiraci. Boa. Beautiful words. Thank you. Lindas palavras, obrigada. Então, agora a gente vai avançar para a próxima prática, mas para fazer isso, eu adoraria ver o pessoal com as câmeras abertas, porque a gente quer fazer uma constelação no trauma brasileiro, e aí eu gostaria de preparar o campo, e é difícil fazer isso sem saber quais pessoas estão presentes ou não. Então, obrigada. Okay. Who here? Everyone here is familiar with the constellation? Todo mundo aqui está familiarizado com o trabalho em constelação, trabalho sistêmico? Ok. Então, se algum de vocês se sentir perdido, por favor, escreva no chat. Infelizmente, a gente não vai ter muito tempo para poder explicar, mas eu adoraria convidar vocês a experimentar. Eu tenho a minha esposa Delmar aqui, ela vai me ajudar a facilitar. E a maneira como a gente faz a constelação online a gente vai convidar alguns de vocês que se sintam chamados a representar alguns aspectos da história do Brasil e do trauma no Brasil. E a gente faz isso de uma maneira cega. Então, a gente vai ter 13 elementos diferentes. Isso vai ser o número 1 até o número 13. E a ideia é que se vocês se sentirem chamados a representar um número, vocês só digam, eu quero ser o número 1 ou o número 2, e aí vocês podem se renomear
podem colocar o número na frente do nome de vocês e a última pessoa vai ficar com as câmeras fechadas. E aí nós vamos facilitar, ok? Vocês vão experimentar isso. Então, o questionário que a gente vai ver é a ideia desse vazio psíquico na alma brasileira, esse trauma coletivo da alma brasileira. Nós não vamos ter tempo de passar por todo o processo, mas é só para ter um gostinho de entrar em campo. E aí vocês vão ver como a gente se conecta a esse campo maior do Brasil e da alma brasileira. E então aí o Macir quer ser o número 3. E o Macir? Alan vai ser o número 8. Alan, você pode colocar 8 antes do teu nome? Adriana, número 6. Bia, número 4. Hans, 11. Rosângela, 9. E uma Citri, 3. Bia, 4. Adriana, 6. Alan, 8. Alan, 8. Hans, 11. Rosângela, 9. Lin, 7. Still have room to number 1. Ainda temos o número 1, 2, 5. It's already an important information that 1 and 2 1 e 2, go up at the first. é interessante que eles não apareceram ainda. Arielle, 2, então. Carla is 5. Carla é 5. Okay. It's very interesting. You're gonna see when É muito you interessante, vocês vão ver quando disserem os números. É interessante que o número 1 não tem nenhum voluntário. A constelação sempre começa na ordem em que as pessoas se nomeiam. E não aparece o 11. It's very interesting that 1 and 11 are Muito not- interessante. 1 e 11 não tem candidatos. É muito interessante. Não, 11 é Hans. 11 é o Hans. Ok. Acho que 1 e o 10, né, Marcelo? Number 1 e number 10? Número 1 e 10 aqui não tem, né? E sim, e o número 12. Desculpa. E o 12, perdão. Podemos começar se alguém sentir We- vontade de ser We are going to start and then Pessoal, I'll então a gente vai começar e depois eu vou pedir para todo mundo que não esteja representando close your camera, then que fechem as câmeras para a gente ver só o pessoal que está apresentando, tá? o Biraci, você fica com a sua aberta aí. O Biraci pode deixar a sua aberta. Ok, so we are gonna ask. Ok. Então a gente vai fazer. Esdras, você vai ser 1? Esta você vai ser 1?
Esdras, você colocou o número 1? Esdras, do you name yourself 1? Esdras, você colocou o número 1? Você está sem som, acho que, Marcelo. Eu estou sem sinal. I'm asking Esdras. Esdras? You are 1? Sim, Esdras, você é o número 1? Boa. Então vai lá. Isso. Como é que você está se sentindo, Esdras? Representando o 1, que depois você vai saber quem é. curioso, porque a partir do momento que você me perguntou, eu sinto como se algo me atravessasse a região abdominal, uma sensação de pequeno desconforto, Uhum. e eu sinto a minha respiração sinto levemente ofegante, como se sabe, uma sensação de falta de respiração curta. Boa. Obrigado. Arielle, how are you feeling as number 2? Arielle, como você se sente no número 2? Arielle, how are you feeling as number 2? How I feel. Como eu me sinto? Um, I feel I'm looking away. Eu estou olhando para outro lugar, eu quero olhar bem para longe e eu tenho a sensação de que eu quero controlar coisas. E uma sensação muito forte aqui no coração, nessa região aqui que eu estou mostrando. Uma sensação muito forte, tensa também. O mais importante é que não sou eu quero olhar para outro lugar, não quero olhar para cá, eu quero olhar para longe. Eu estou meio que, sensação de inquietação e também um pouco de raiva. Ok? Essa informação muito importante. E o Maci, número 3, como é que você está? E o Macir? Oi. Eu estou sentindo, assim, o coração bem ativado. Assim, tá bem ativo aqui meu coração. Assim, tem uma certa tensão também. E eu sinto uma dormência nos braços. Sinto muita dormência nos braços. Bem importante esse seu sentimento, Ilmaci. Bia? Oi, eu tô com muita dor nas costas, como se estivesse carregando alguma coisa muito pesada, ou tivesse, enfim, apanhado. E coração acelerado e uma dor no estômago. Carla? Eu sinto muito pulsar do coração e um lugar de olhar as pessoas, mas não ver elas, assim, de estar um pouco alheio aos outros elementos, né? Bem poderoso. Adriana? Eu me sinto olhando distante, olhando por cima, uma sensação de preocupação. Percebo essa região do tronco, ombros, braços também. Não chega a adormecer, mas parece uma circulação de energia muito forte, uma certa tensão na respiração e coração. Mas essa sensação de estar olhando por cima é bem presente. Legal. Lynn?
How are you feeling? Lynn, como é que você está se sentindo? Agora eu estou bem curiosa, porque eu nunca fiz isso antes. E é por isso que eu me candidatei aqui. Eu me sinto um pouco desconectada. Fico aqui pensando, não tenho certeza, né, de onde a gente está indo. E também o número 7 tem uma associação de sorte, então, né, tem uma sensação um pouco mais alegre, que eu possa estar sentindo, uma sensação de possibilidade, talvez. É isso, eu acho. Tem alguma sensação corporal que você esteja sentindo? Eu preciso tossir. Na verdade, eu estou me sentindo bem confortável. Estou percebendo a minha mão, que parece um pouquinho maior do que o normal. Um pouco de tensão no meu rosto, de repente. Ok. Alan? Eu sinto como se meu corpo fosse um 8. Eu sinto a energia circulando pela minha perna, indo até a minha cabeça, e também uma sensação de expansão e conexão. Não tenho como evitar pensar no infinito, num loop, sabe? Como se fosse um 8 horizontal. Então, tem alguma sensação de conexão, né? Da mesma maneira que é acima é abaixo, algo assim. Que o meu corpo está muito energizado. Obrigada. Rosângela? Ok, Rosângela? Eu sinto a cabeça pesada, como se o meu coração estivesse dentro da cabeça, latejando, inclusive, a minha cabeça. Sim. 10 não teve ninguém. Hans? I feel a lot of Eu warmth. sinto muita coisa vindo aqui da trás da cabeça, descendo até as minhas pernas. A sensação é de gratidão, abertura. E eu também tenho a sensação de lágrimas que estão vindo para os meus olhos. Marcelo, você está mutado. Ubiraci, eu vou pedir para você entrar representando o 12. Nossa. Eu te mandei o que é aí. E aí você vê se você tem uma fala, um canto, o que você traz para o campo, representando o 12. E aí vocês vão sentindo, quando o Ubiraci vai entrando, o que acontece com vocês. Eu mandei. Você sabe quem é o 12, né? Eu mandei aí o papel para você. Uhum. Eu quero trazer um canto da minha avó, para que o campo possa se sentir energizado. Tapuna yakanawe. Tapuna yakanawe. Mira pé canhã de pé, aí tira canauê. Mira pé canhã de pé, aí tira canauê. Mira pé canhã de pé, aí tira canauê.
Mira peca de pe, ai tira canaue. É isso. Obrigado, Biraci. If anyone wants to say what Se alguém shifted quiser dizer se alguém quiser dizer alguma coisa algo, do que mudou depois de ouvir o Biraci, é só abrir o microfone e dizer de quem está representando. Esdras, eu não sei se você está falando, mas tá no mudo. Vai lá, vai lá. I felt a sense of sacredness coming through. eu sinto uma sensação do sagrado que está passando por mim. Fala, Esdras, de novo, por favor. Enquanto o Biraci entoava o canto, eu senti calafrios, arrepios dos meus pés até a cabeça, assim. E, curiosamente, aquele incômodo que eu estava sentindo na região abdominal cessou e me trouxe paz, me trouxe calma, me trouxe tranquilidade. Apresenta. Biraci, fala para o Esdras quem que ele representa. O Esdras representa a alma do Brasil. E a Lynn, you are the first one to say, and it's amazing. Lynn, você foi a primeira a dizer, porque é incrível, porque a gente tem feito essa constelação, esse trabalho nos últimos muitos anos já. E você está representando a Mãe África. A Mãe África. Sim, a Mãe África. E é sempre através da Mãe África que a cura acontece nesse trabalho. E você foi a primeira a dizer o sagrado, né, que passou por você. E aí o Esdras, que estava representando a alma brasileira, aí o Esdras foi o segundo. Então é incrível. Alan? Sim, eu senti a expansão que eu tinha sentido antes, ela estava indo para o meu coração. E eu me senti muito tocado pela canção. E eu fui mais para fora com o meu coração. Obrigado. Você está representando o pai europeu que teve filhos com a mãe africana. Beatriz? A dor que eu estava sentindo nas costas aliviou muito com a canção. E eu visualizei ao longo da música, da canção, um grande riacho, assim, muito lindo. Você representa o pai europeu que primeiro teve filho com as mães indígenas. Ariel? I felt the chills before. Eu senti calafrios antes do Biraci começar a cantar. E aí, quando ele começou a cantar, eu fiquei mais suave. E eu queria estar com uma mãe imigrante. E eu estava num barco. Eu estava meio que num barco antes também, né? Eu queria meio que ver tudo como um capitão. E aí, logo depois, eu me tornei uma criancinha querendo ser acolhida pelo mar e pela minha avó ao mesmo tempo. Então, é isso que eu estava. Que lindo. Você estava representando os povos originários. Então, o pessoal que estava aqui antes dos europeus. Os povos indígenas. Rosângela? Rosângela?
A minha sensação na cabeça parece que ficou bem mais leve, e até agora ainda eu sinto um pouco um formigamento no chakra coronário, em cima da cabeça. Você representa os brasileiros, filhos de homens europeus e mulheres africanas. Carla? O meu sentimento foi de água jorrando dos meus olhos, assim, né? Como rio mesmo. Como se eu fosse um pouco rio. Que bonito. Você representa os filhos dos homens europeus e das mulheres indígenas, os primeiros brasileiros. Primeiros brasileiros depois da chegada dos europeus, né? Hans? Yes, I felt. Eu senti, durante o canto, me senti ainda mais quente. E ainda está um pouco, ainda estou sentindo um pouco desse calor, essa abertura. Você estava representando Gaia, a natureza. Nossa, estou arrepiada aqui. Eu também. Estou arrepiada aqui. Ah, que ótimo. Mais alguém? 3 aí, uma sim. Não, 6, quem que é? Que é a dor. Eu caí eu peguei a volta com o canto do Biraci, o que eu senti mais tranquilidade, mas também não sei como eu caí. Talvez Sintomático que você caiu porque está representando os escravizados, né? Então... E o Maci? Oi. Por coincidência, caiu uma maior toró aqui de chuva aqui nesse momento. Estava sol e começou a chover. Mas, assim, durante a música com o Buraci, assim, eu senti assim, um aquecimento tão gostoso no coração, assim, uma quietude, pacificação no coração e, assim, uma sensação de acolhimento, muito acolhimento. Estava representando a mãe indígena. Assim. Obrigada. A gente já fez essa constelação muitas vezes e a mãe indígena, essa primeira mãe, sempre está tranquila. É impressionante isso. Que honra. Apesar de todo o sofrimento, de todo o abuso, ela é serena. Impressionante isso. Obrigada. O Biraci, meu querido, o Biraci entrou representando a cura. Então, eu queria pedir para todo mundo agora que quiser abrir a sua câmera, quem esteve fora assistindo aí pode abrir a câmera, ver se alguém tem alguma pergunta, alguma manifestação, alguma... Acho que como é que ele se sentiu, né? Silvia? Porque eu estou em Portugal, a terra dos colonizadores, e interessantíssimo que hoje e ontem estávamos a falar muito da questão do descobrimento, né, e tudo mais. Eu não representei nenhum, né, nunca participei desse exercício, até por isso não me prontifiquei a escolher um número, mas o sentimento que realmente eu tenho é de... nós temos que conviver bem com todos. É uma coisa, por mais que ontem mesmo falávamos do que houve com as populações indígenas e como elas foram dizimadas. Eu nem sabia disso que o Biraci falou hoje, da questão dos 7 quilômetros de mortos, não é? Mas ainda assim hoje, porque estou na casa deles, na terra deles, não consigo ter nenhum sentimento de
raiva ou de qualquer coisa assim, e sim de... É o povo de hoje, aqui, não é? E que eu mereço, que merecedor de respeito. Então, é interessante, depois do canto do Biraci, então, foi mesmo um carinho e uma... Eu não sei explicar, mas um sentimento de igualdade, de viver e, não é? E trabalhar daqui para frente, a começar de mim mesma. Então, foi uma lição e um reforço daquilo que eu já venho a sentir em relação a esse povo português, no caso, e também uma gratidão por esse momento agora aí de poder de poder aprender um pouco mais e, sei lá, eu até esperava que tivesse algum dos elementos como representando o opressor, né? Então, não sei o que o Marcelo poderia falar para mim aí sobre o papel, então, dos colonizadores ou daqueles que, de alguma forma, causaram, né? Todo esse trauma coletivo, né? Na sua origem. A gente trouxe o pai europeu, né? O homem europeu, então, para representar essa figura, né? Alan? Alan, can you I mute was in yourself? Brazil for 3 or 4 months in the 70s. Olá, eu estive no Brasil na década de 1970, durante 4 meses eu estava fazendo um trabalho lá, mas eu estava com a minha esposa, e nós passamos um tempo viajando, incluindo Manaus. O que isso me trouxe aqui foi uma sensação de possibilidades ilimitadas que o Brasil tem. É tanto uma sensação profunda, como você disse, Marcelo, né, de uma grande espiritualidade que vocês têm aí, né, que está nas ruas e está em tudo quanto é lugar, né, pelo menos quando eu estava aí eu senti isso. E ao mesmo tempo, esse espírito jovial, né, da possibilidade de expansão para o bem, né, é isso que eu sinto. Obrigada. Para a gente terminar agora, o grupo está nas suas mãos para você conduzir uma prática com a gente aqui para entrar ainda mais profundamente nessa dimensão espiritual e xamânica. 10 minutinhos para você. Consegue me ouvir? Depois desse lindo trabalho, que bom que quando eu vi a lista, também fiquei pensando o que eu poderia representar e também entender um lugar. E o canto da minha avó era o canto de oração, de cura, de bênção. Ela fazia tudo, regando as plantas, fazendo chás, cantando essa oração. Então, quero retornar esse canto, mas a gente sempre, na cultura não indígena, a gente pede para observar o outro, analisar o outro, cuidar sempre do outro. E como a gente percebe que a partir de nós, a gente expande para o mundo, para o universo. O vírus é menor do que uma célula. E ele movimentou o globo terrestre. Nós temos bilhões de células dentro do nosso corpo e a gente tem essa possibilidade. Então, uma célula é pequena comparada a um corpo é pequeno comparado à Mãe Terra, a Mãe Terra é pequena comparada ao nosso sistema solar, nosso sistema solar é pequeno comparado à nossa galáxia, e nossa galáxia é pequena comparada ao universo. Então, nós somos micro e macro ao mesmo tempo. Então, eu quero convidar, enquanto eu vou repetir essa oração, que vocês possam esfregar em suas duas mãos. E o convite é para você trazer, se você precisa de alguma cura, se a cura sua, você precisa trabalhar no espiritual, então você faz em volta do seu corpo, como se estivesse dando um banho na tua alma. Mas se a cura é física no corpo, você coloca essa mão quente no local onde você sente dor. Mas se a cura é do coração e dos seus pensamentos, das suas ideias, ou a mão vai no coração ou vai na cabeça. Então, eu vou trazer uma sequência de cantos que minha avó fazia de cura, e assim a gente vai se curando e ajudando o mundo a se curar.
Quando você sentir sua mão bem aquecida, aí você pode começar a fazer. Vamos. Nyamisum famoshium punohante jahana o patashian kiri. Hitu perimehi, hitu ekanan, to querer pai que te maior torra. Erimehi, ekanan, to querer pai que te maior torra. As matas virgens estavam escuras, quando o luar clareou. As matas virgens estavam escuras, quando o luar clareou. Mas quando ouvi a voz do meu povo, todos guerreiros aqui chegou. Mas quando ouvi a voz do meu povo, todas guerreiras aqui chegou. Porque ele é rei, ele é rei, ele é rei. Porque ele é rei, na Jurema ele é rei. Porque ele é rei, ele é rei, ele é rei. Porque ele é rei, na Jurema ele é rei. Anam patashi petoim, baixo tchê na rampo canharé. Anam petoim purru e anam petoim. Anam petoim sanan jahacho bihare. Kahabiche seratan, kahabiche seratan, jaha punika punkimayan. Tapunahan, yakanawe. Tapunahan, yakanawe. Mira pecanha de pe, aichira canawe. Mira pecanha de pe, aichira canawe. Tapunahan, yakanawe. Tapunahan, yakanawe. Mira pecanha de pe, aichira canawe. Mira pecanha de pe, aichira canawe. Eu não machanawe. Você que escuta esse som, nós só tocamos quando convidamos nossos ancestrais, nossos espíritos sagrados, a virem dançar, cantar, celebrar e nos ensinar a amar aquilo que a gente não tem o dom ainda de fazer. Então, tocar o maracá é convidar tudo que é sagrado para vir estar junto conosco. Aue. Obrigado, Biraci. Ele vai continuar. O Biraci, eu vou colocar aqui agora o slide do Cori Ré, para você contar um pouquinho, para quem quiser ajudar o Cori Ré e o Pataxó. Você quer falar um pouquinho? Sim. Cori Ré, na minha língua, a língua
Pataxó quer dizer cuidar. Cuidar em todas as suas vias. Esse é um curso que eu estava ministrando, fica à beira da praia, ao lado direito aí desse lugar onde vocês veem a foto, foi onde os portugueses chegaram com as esquadras e tudo começou. É nesse lugar que nós começamos a trabalhar a cura. A autonomia da cura é um curso que foi feito para que cada um que compreenda e reconheça a si possa encontrar a cura dentro de ti para melhorar. O Espaço Corim-Ré é um espaço de partilha dos nossos cuidados. Mas a ideia não é ser um espaço só para indígena. É um espaço onde seja feita o cuidado em todas as suas vias. Essa foto aí é da escola em que eu estava ministrando um curso de massoterapia indígena para os alunos, para que um pudesse cuidar do outro. Então, massagem é uma das formas de cuidado. E esse espaço do Corim-Ré, a ideia é construir uma hospedagem, uma cozinha comunitária, uma casa de massagem e um espaço para uma casa de parto, para que a gente possa acolher pessoas de qualquer lugar do mundo que necessitem e que desejam ter cuidados dentro da comunidade. É isso. Obrigado, Biraci. Very, very good. Muito bom. Que experiência estar aqui com vocês hoje. Eu tenho certeza de que cada um de nós não sairá da sessão da mesma maneira como entramos. E eu gostaria de dizer, que eu acabei de me lembrar, de que tem uma banda chamada Extreme, e eles têm essa música que diz que se você tiver um buraco no coração, que só pode ser preenchido, se eu tenho um buraco no coração, que ele só pode ser preenchido por você, mas eu teria de discordar disso, porque se a gente tivesse um buraco no coração de vocês, que só pudesse ser preenchido por você mesmo, o seu self verdadeiro, a sua essência, é isso. E isso pode ser manifestado de muitos formatos diferentes. E essa coerência provavelmente vai te dar a chance de viver uma carreira mais integral, uma família mais integral e uma vida mais integral. Não tenho certeza se vocês concordam comigo, mas se vocês concordarem, ok. Então, gostaria de encerrar essa sessão dizendo muito obrigada ao Biraci. Foi uma experiência incrível. Obrigada, Marcelo. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento e todas essas dinâmicas que você conduziu conosco.